Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, eu me chamo André Arraes. Não se esquece de se inscrever no canal, dar like, compartilhar, tá bom? Gente, quando você pensa que a homofobia acabou, aí você se depara com determinadas situações que é uma coisa lamentável. Ver essa situação que aconteceu com a Luísa Marilac lá na Bienal do Livro em São Paulo, quem que diria, pelo menos eu, do meu ponto de vista, ia imaginar que na Bienal do Livro poderia acontecer um tipo de situação dessa. Qual é a minha visão, do meu ponto de vista? Normalmente, nesse determinado lugar, vão sempre pessoas muito bem instruídas. Aí o que é que te leva a pensar que pessoas instruídas, a quantidade de discriminação ela se reduz. Pelo menos é o meu ponto de vista, que na verdade não é o que acontece. A Luísa até tá pensando na possibilidade de sair do Brasil. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Eu já sofri uma discriminação já faz um tempo. Eu não quis muito comentar sobre isso, mas outro dia eu assistindo lá no canal da Luísa, ela conversando com uma advogada que também é LGBT, e umas informações que a advogada deixou claro lá na live, que eu concordo plenamente. Quando eu sofri aquela discriminação, tudo começou durante o tempo que eu estava na sala de aula. A professora era uma professora negra, e eu fiz uma pergunta de um determinado assunto que estava sendo lá, ela estava falando. Eu não me lembro bem o assunto, não sei se era professor de matemática, não era professor de português, era professora de português. Aí eu fiquei em dúvida no assunto e eu fiz uma pergunta. Quando eu fiz uma pergunta para ela foi um pouco debochada, ela riu e no segmento da risada dela, um monte de aluno começou de deboche, a maioria homem, acho que foi 5 garotos. Na faixa de 17 aos seus 20 anos. Nossa, aquilo me deixou muito constrangido, porque quando ela riu diante da minha pergunta, aí eu até perguntei: professora, por que a senhora tá rindo? Ela: não tô rindo de uma outra coisa que eu pensei aqui. Aí ela meio que, porque eu já fui muito rígido quando eu falei: por qual motivo a senhora tá rindo de mim? E os alunos começaram a rir, e ela, em momento algum, ela quis fazer aquela situação se tornar menos desconfortável, em direcionar os alunos para parar com aquilo. Eles continuaram com a chacota deles. E eu fiquei dentro da sala de aula, gente, parecia... Isso faz o quê? Isso já foi 6 anos atrás. Não é recente. Não toquei nunca nesse assunto, porque é uma coisa que não é bacana. Eu não gostava, porque foi uma situação muito constrangedora que eu vivenciei. Aí ficou aquele clima assim estranho. Eu fiquei tão inchado na sala que eu tava sentado, mas assim, eu tava muito inchado, sabe? Aquela coisa muito... Saí na hora do recreio. Fui com uma colega, foi comigo. Quando eu peguei o meu lanche, que eu direcionei para sentar, aí um dos meninos falou assim: tu viu a pergunta do viadinho? Aí eu escutei aquilo, eu fiquei muito puto. Aí eu fui tomar satisfação. Aí os outros começaram aquele coro de me chamando de viado, de bichinha. A minha sorte foi da menina, que ela falou: André, não leve em conta, deixa eles falar besteira. Aí eu fui, terminei de lanchar quieto na minha, e aquelas risadarias, aquelas coisas que incomodam. Aí quando eu fui pro banheiro,
Os outros dois garotos entraram junto no banheiro comigo. Aí falaram assim: por que? Ficou chateado? Não fica chateado não, tu é viado mesmo. Mas também eu não falei nada porque eu fiquei com medo, né? Porque era dois. E assim, ele era molecote de 17 a 20 anos, mas ele era corpudo. Gente, no outro dia eu fui na diretoria do colégio, conversei com o diretor do colégio. O diretor do colégio falou que será que você não entendeu mal? Será que você não tá, tipo assim, meio que dizendo que eu tava maluco? Aí eu conversei com essa menina, aí eu falei pra ela que eu ia registrar uma queixa na delegacia. Ela falou: não, eu vou com você. E realmente ela foi. Aí eu fui registrar uma queixa na delegacia. Lá na delegacia, o policial falou que tinha, porque assim, ele falou que seria ideal que você tivesse um advogado para te acompanhar. Aí me indicou o grupo Arco-Íris, que fica na Central do Brasil aqui do Rio, pra mim ir lá. Aí eu fui lá, uma advogada maravilhosa, me deu todos os direcionamentos, entendeu? Conversou comigo, explicou que eu tinha esse defeito. Aí eu peguei o boletim de ocorrência, apresentei para eles. No dia da audiência, um advogado foi comigo lá no fórum, foi até no fórum de Jacarepaguá. Quando eu cheguei lá no fórum, quem era menor de idade estava acompanhado do pai e da mãe. Quem era maior de idade estava só. E os pais vieram me intimidar, falando: não, você não poderia, você já é uma pessoa... Na época eu tinha o quê? Acho que 38 anos. Você já é uma pessoa madura, não tá vendo que são adolescentes? Eu falei assim: por ele ser adolescente, que ele não podia ter esse comportamento. E vocês que tinham que dar o direcionamento para filho de vocês. Só um daqueles 5 meninos, só um que era menor, que o pai e a mãe chegou pra mim antes da audiência e mandou ele me pedir desculpa e me pedir perdão de joelho. Ele se ajoelhou lá no fórum, porque ela falou: não é essa educação que eu dou pra você. Não é essa educação que eu dou pra você. Aí eles foram condenados a pagar uma cesta básica. Aí foi doado lá pra um órgão direcionado ao meio LGBT, a cesta básica. E o colégio, na época, eles me pagaram, mas nunca me pediram, nunca me chegaram a mim me pedir desculpa. Nunca. Então é um colégio mais homofóbico que eu já estudei na minha vida. Não indica aquele colégio para ninguém. Foi o colégio mais homofóbico que eu tive na minha vida. Hoje em dia já pode ter mudado. Mas na época foi lá na freguesia que eu estudei. Na época, Deus me livre. Acredito que hoje em dia as coisas possam ter mudado, né? Porque já passou bastante tempo, mas foi uma experiência muito negativa que eu tive daquele colégio. Aí, e detalhe, né? Mas parece que as coisas, parece que não tem uma evolução. Eu não sei que é por causa da situação, apesar que muita coisa já mudou, muita coisa já melhorou. Mas eu acho que foi a única discriminação que eu tive na minha vida, foi essa. Mas enfim, um excelente dia para vocês. Eu quis gravar esse desabafo aqui para deixar bem claro que não só as meninas trans têm esse tipo de... Logicamente que a discriminação pelas meninas trans são bem maior, que não poderia ter, tá, gente? E eu vou te falar que o que faz uma criança, o que faz um adulto se tornar respeitador e respeitar o próximo é a criação, tá? Então eduque seus filhos com amor, com carinho, porque é muito ruim, gente, ser discriminado. É muito ruim, é uma sensação horrorosa. Seja com travesti, seja com
homens gays, seja com que for, ou com qualquer raça, etnias, é ruim, não é bom, não é agradável. É igual uma situação que eu assisti no podcast esses dias, que o menino falou que o rapaz ficou encarando ele, 2 rapazes ficou encarando ele. Eu esqueci qual foi o canal e como é o nome do rapaz, que ali, só em começar a assistir aquilo, começou a me dar repúdio. Ele falou que estava num lugar, acho que era num barzinho, e 2 rapazes começou a olhar pra ele. Aí um foi embora e o outro ficou. Aí o outro que ficou criou situações para que ele seguisse ele. Quando eles chegaram, gente, quando ele chegou lá na frente, era uma emboscada. Uma emboscada que, olha, só em falar me dá até uma agonia. Uma emboscada. O cara perguntou se ele tinha dinheiro, ele falou que não tinha. E cada pergunta que ele fazia era chute na cara. Era um monte de situação que me deixou muito perplexo só em ouvir aquele depoimento. E confesso pra vocês, eu quero e acredito muito em Deus, que vai chegar um momento de eu nunca mais ouvir uma reportagem igual aquela, porque é ruim. É triste, é lamentável como o ser humano tem a capacidade de fazer uma atrocidade com outro ser humano só porque a pessoa é gay, gente. É muito triste isso. É muito triste. O mundo precisa de mais amor, mais igualdade, mais respeito ao próximo. É isso que eu desejo. Um excelente dia para vocês. Fique com Deus e acreditando sempre no mundo melhor.